Se a sua empresa não tem o recorte social do Brasil, tá tudo errado, começa por aí. Olá, amores! Esse é o Voicast, um podcast da Voe Sem Asas para impulsionar o fabuloso universo do intraempreendedorismo. Apertem os cintos e bora causarmos! Olá, amores! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Voicast. Sim, amores, e nessa temporada, gravado diretamente do O Sim, amores, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. E para esse episódio, amores, trouxemos um tema desafiador. Sim, amores, inspirado por uma das nossas convidadas, trouxemos o tema ROI de inovação, transformando ideias em resultados de negócio ou para o negócio, como vocês preferirem. Mas, lindos e lindas, para falar sobre isso, nós trouxemos três pessoas fabulosas. Obviamente, essa rede é um espetáculo, meus amores. Vamos aos nossos queridos convidados. Lindos e lindas, eu convido ela, que foi a provocadora para esse tema, que tem palestrado sobre isso e dado consultoria para várias corporações de como estruturar esse processo. Ela que já foi nossa cliente, hoje é nossa super parceira e mentora. Eu convido ela com experiência em marketing, estratégia de negócios e inovação. Fundou há mais de 3 anos a consultoria, 13 anos, a consultoria Lemon Co. Além disso, já trabalhou em grandes corporações, que foi onde nos conhecemos, como Banco Carrefour, Grupo Carrefour, Boticário, Claro, Oi e muitas outras. Nai Correia, ou mais conhecida como Furacão da Inovação, ou Imparável, não é mesmo, Nai? Também, amores, já impulsionou e acelerou mais de 5.000 pessoas em programas de intraempreendedorismo. Então, para ouvirmos como ela conseguiu estruturar todo o ROI desses programas, eu peço uma salva de palmas para Nai Correa! Obrigada pelo convite, Aiello, obrigada mais uma vez numa temporada aqui do Voicast, o melhor e o primeiro, né, o primeiro, eu sempre falo isso, primeiro podcast focado em intraempreendedorismo do Brasil, quiçá global, né, global, meu Bal! amor. Põe a legenda em inglês, por favor. Obrigado. Muito bem. E para acompanhar nessa prosa, amores, eu convido ela, que é, amores, partner na Voz Sem Asas, head de inovação, mentora e conselheira de startups e professora de pós-graduação de inteligência artificial pela PUC São Paulo. Tem 35 anos de aprendizado e trabalho com tecnologia e foi pioneira na construção de programas de mentoria e aceleração, amores, além também de ter trazido o Watson para o Brasil, para a América Latina. Além disso tudo, amores, impulsionou a diversidade dentro da IBM. Eu tô falando dela, nossa global Jenny Shi! Uma salva de palmas para essa maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada, Aiello. Mais uma vez, vamos causar juntos Coisa aqui. boa, Jenny. E aqui ao meu lado, amores, esse fabuloso, sim, ele que é vice-presidente partner na FESA Group, também liderando iniciativas de diversidade e inclusão, leciona disciplinas de gestão de projetos e pessoas em MBA na USP, modesto, né, amores? Além disso, também, amores, anteriormente ocupou cargos de destaque na indústria farmacêutica, com foco em experiência no atendimento e gestão estratégica, com mais de 15 anos de experiência como professor na INPG Business School, ensina marketing, planejamento estratégico e vendas. Sim, amores, eu tô falando desse poderoso que, sem querer, na mesma época, no ano passado, tive a oportunidade e honra de cruzar com ele em Pipa e falar: olha, meu amigo aqui, não é mesmo? Eu estou falando dele, senhoras e senhores. Jaime Caetano, uma salva de palmas! Presidente da Casa José Coutro, né? Isso é uma alegria, a casa que a gente é tão parceiro, meu amigo. Uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, Aiello.
A gente podia estar encontrando lá em Pipa também de novo, Eu acho que o né? próximo O próximo Voicast lá, queremos gravar em lá Pipa, em hein? Pipa, hein? Compromisso. Uma alegria estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Vai ser ótimo. Que arraso, amor. Então, o próximo Voicast amarrado faremos em Pipa, tá? Muito bem. Lindos e lindas, para começarmos essa prosa, eu vou começar devagarinho, né? Devagar, tá? Como comprovar ROI de inovação nos projetos? Me contem. Ele, Falei co- que ia ele começar começou, devagar, ele né? começou light, né? Como, meus amores? Como? Ai, Nai, ai. conta pra gente, Nai. Vamos lá, gente. Então, eu vou dar um overview aqui de ROI de inovação, porque normalmente em projetos, principalmente, vou contar um pouco de inovação, né? Das experiências em inovação. Mais do que impacto, e aí eu vou deixar a parte de impacto para o pessoal falar, que também tem muito que se comprovar como ROI, né? Mas em inovação, as áreas de inovação, ou as pessoas que trabalham em inovação, elas costumam falar de ROI de inovação como KPI, e não como ROI de inovação de uma área, né. Então, elas mensuram, por exemplo, a quantidade de projetos que elas fazem versus a quantidade de projetos que vão efetivamente serem executados. Isso é KPI, isso não é ROI, né. Então começa, por a gente definir. ROI é quando a gente tem retorno sobre o investimento feito em algum projeto, ou numa área, ou em alguma jornada desse caminho, né. Então, vem aí a segunda forma como a maioria das áreas também mensuram o ROI de inovação de um projeto, né. Então se define ali, por exemplo, esse projeto, ele tem determinado problema, que hoje tem determinados KPIs, e ele gera com isso, sei lá, prejuízo, ou ele gera benefícios para a empresa. A gente fazendo esse projeto acontecer, a gente vai gerar economias, né, falando de uma forma bem fácil aqui, então, economias de dinheiros para a empresa, ou a gente vai agregar dinheiros para o faturamento da empresa, por exemplo. E daí vem a conta de ROI de projeto. E por último, que é um ROI que se fala pouco, né, nessa jornada de inovação, é como você torna esse processo todo, eh, um processo com resultados, e não um processo apenas baseados nos testes, que sim, amigos, a gente pode continuar testando, a gente pode continuar errando, a gente pode, a inovação ela pede isso, né, mas a gente também precisa olhar para o processo de eficiência financeira, porque a gente cada vez mais vai ser cobrado sobre isso. É da mesma maneira quando a gente vai para o tema de ESG, a gente também é cobrado pelos projetos que a gente faz, para que eles tragam benefícios que aí sim não são benefícios, não são somente o ROI financeiro, tem o ROI social, que também é importante, né. Então acho que, para dar o primeiro overview, seria isso, Tudo meu isso. amigo, tudo isso. Isso é. Tudo Exato. isso. Eu queria complementar aqui o que Nai colocou brilhantemente, que quando a gente também fala de resultados, não posso deixar de focar na grande liderança. A alta liderança também acho fundamental estarem abertos e flexíveis para atingir resultados que não são os business as usual. Porque Perfeito. se a gente está trazendo inovação, você está trazendo algo diferente. E muitas vezes as métricas, elas não estão preparadas para as mudanças. E isso precisa que a alta liderança esteja aberta e flexível para ouvir resultados que não são os resultados tradicionais esperados nos projetos tradicionais. Perfeito. Porque se a alta liderança não estiver aberta para esta mudança, o que vai acontecer é que eu já vi também, infelizmente, eu vi várias situações onde a gente tem ideias brilhantes por POCs fenomenais e naufraga. Que naufragam. Naufraga porque a alta liderança não está preparada para algo diferente e fora das métricas tradicionais. Não só isso, né, a gente tem que pensar também na questão de prazos, né.
Geralmente, quando você está numa corporação, por exemplo, você é cobrado muito pelo curto prazo, né? Em, Ou em- o em várias. curtíssimo. Ou Ou é curto o ou curto ou é o curtíssimo. curtíssimo, É não é? verdade. E o ROI, ele não se aplica, ele não se aplica ao curto prazo. Você até pode calcular um ROI de curto prazo num projeto de curto prazo. Mas ele, assim como eu tenho numa empresa o cálculo ali de EBITDA e etc e tal, o seu ROI também ele vai ser. Você tem como calcular ele anual ou até com maior prazo, dependendo da natureza do projeto inovativo que você está trazendo, né? Ou de impacto também. Porque inovação e impacto a gente não faz de hoje para daqui uma semana, não é, Jaime? É isso, e eu acho que entra um elemento fundamental, né, junto com tudo que vocês já trouxeram, que é o ROI no componente humano também, né, porque quando nós falamos de inovação, nós falamos em engajar pessoas para trazer novas ideias, novas possibilidades, e tem uma dose de ousadia aí, que essa alta liderança precisa entender que não necessariamente o ROI vai ser um ROI com maior retorno quando eu diluir os erros que eventualmente vão acontecer. Então, estar preparado como organização para testar, para inovar, é também assumir que tem uma porção que pode não ser o melhor resultado financeiro, mas vai ser um resultado de aprendizado, que vai alavancar uma curva de aprendizado na organização e aí trazer resultados cada vez melhores no médio e longo prazo também, né? Até interessante essa provocação. Um outro episódio, inclusive convido todos a assistirem, que foi com a Jaque, com a Cecília Varanda, com a Kelly, foi provocado nesse assunto, quando falou de KPIs, né? Que um KPI fundamental a ser pensado hoje é a qualidade de vida gerada para os colaboradores. O quanto isso está colaborando com a saúde mental dos colaboradores, com o senso de propósito, com a permanência deles nas corporações. E aí eu não estou falando de criar barreiras e guardar e obrigar eles a ficarem na empresa, mas é eles fazer sentido para eles continuar no negócio. Se sentir pertencente ao Sentir negócio. pertencente ao negócio. E quanto que isso não gera de ROI no final, né? Porque se a gente diminui radicalmente o turnover do negócio, né? E também a gente começa a ter mais eficiência por conta do desenvolvimento profissional, o quanto isso na cascata envolve, né, o retorno financeiro para o negócio. A Mas isso é um cálculo minha desafiador. na minha percepção, é o quanto que as empresas estão dispostas, né, vamos mandar a real no Voicast. O quanto que Bora. as empresas estão dispostas a fazer essas concessões, né, para a saúde mental dos colaboradores, para esse processo todo. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas eu adoraria ver isso acontecendo mais nas corporações, que isso saísse do discurso, da cadeira dos nossos podcasts para efetivamente ações dentro das empresas, né? Uma E a gente, liderança, né? Faz a essa É. gente fala mudança. sempre no como, né? E existem as métricas, né? Só que eu acho que elas têm que ser olhadas com uma profundidade maior. Por quê? As áreas e eu já fiz gestão de remuneração em benefícios. Então, a gente sabe dentro das empresas quanto custa a ausência dos nossos colaboradores. Tá lá. Só que essa é uma métrica de RH. Que ninguém Ela não é mais uma olha. métrica de negócios, que Exato. ninguém mais olha. Então, a gente tem que sim compartilhar isso. Por isso que eu bato muito na tecla da alta liderança, porque é ali que a gente tem que começar a integrar essas métricas, porque elas são fundamentais. Não é simplesmente olhar o ROI pelo dinheiro a mais. A gente tem que olhar o dinheiro a menos, O dinheiro que não que que deixa de pertence sair, às né? várias. Exatamente. E que está nas áreas operacionais. E elas são tão estratégicas quanto o financeiro, que deixa de entrar ou não. Exactly. É. Mas, Nai, você traz uma prosa também de como trazer dinheiro para a mesa. Uhum. Como isso? Até para você ter essa folga para poder errar, para poder ter esses momentos de criatividade, onde você dá vazão para as equipes, para você criar os seus programas de inovação, seja com Open Innovation, seja com intraempreendedorismo. Então, um dos caminhos que poucas empresas conhecem, para falar a verdade, 3.100 empresas no Brasil utilizam esse benefício. 3.000 e? Em torno de 3.100 empresas usaram até Poucas. 2023. Pouquíssimo, né? Pouquíssimas empresas, né? Tem um motivo, porque ela é voltada para empresas de lucro real, mas a gente não tem só 3.000 empresas de lucro real.
e tem várias empresas que eu conheço do nosso relacionamento aqui com Voe Sem Asas que não fazem uso desse benefício, que é a Lei do Bem. A Lei do Bem é um benefício é um fomento do Ministério de Tecnologia para que as empresas reinvistam a isenção de impostos, por exemplo, em inovação e P&D. Né? E poucas empresas sabem fazer isso direito e utilizar esse benefício. Ou seja, é o dinheiro que você deixa de pagar e aí sim você passa a reinvestir em projetos de tecnologia e P&D e inovação. Então, isso efetivamente deixa dinheiro na mesa, deixa mais dinheiro na mesa do que o dinheiro que você gasta num budget para construir uma área de inovação, para construir a garagem, por exemplo, na Unilever ou ao Nono aqui na BASF, por exemplo, né? Ou qualquer outra área, ou qualquer outro time, mesmo que sejam times dispersos, né? Só que precisa ter governança para fazer isso. E aí o mercado tem que estar pronto para isso, as lideranças têm que estar prontas para isso. O aculturamento desse tema precisa estar pronto para isso. Então, desde que eu saí do Carrefour, eu fiquei pensando exatamente o que eu poderia levar de mais útil para o mercado, para colocar o dinheiro no lugar certo, por exemplo, e para a gente parar de ter perdas, por exemplo, de times e de estruturas de inovação, como a gente tem visto no mercado em 2024, né? E aí eu pensei que esse era um dos caminhos, porque o que acontece com a Lei do Bem? Você inscreve uma série de projetos para o Ministério, né, anualmente, e aí ele calcula quanto que você vai ter de isenção, por exemplo, de imposto de renda. Vão ter outros benefícios, a lei traz outros benefícios também. Mas vamos supor que a sua empresa tenha, vamos pegar um número redondo, tá? Vamos supor que a sua empresa tenha 1 milhão de isenção de imposto de renda, né? Tendo em vista que as empresas de lucro real, elas se aproximam de um faturamento, o limite de aproximação de faturamento para ela virar lucro real é 74 milhões. Então, vamos supor que essa empresa pague 1 milhão de lei do receba, né, 1 milhão de Lei do Bem. E que pegue 10% disso para começar a montar a sua estrutura de inovação. No primeiro ano vai ser 100 mil, né? 100 mil dá para fazer o quê? Dá para fazer várias coisas. Para começar pequenininho, dá para fazer, né? Dá para você começar a criar programas, dá para você começar a usar esse dinheiro para testar provas de conceito dentro de casa. Aí no ano que vem, você já tem 2 milhões, você pode pegar 10% disso como budget, vira 200 mil, e por aí vai, né? E o outro dinheiro volta para o caixa da empresa. Então, pensa o seguinte, peguei 10% disso para um orçamento, para um budget de inovação. 900 mil, ninguém toca. Ele volta para a empresa, né? Então, ele volta para a composição de lucro da empresa, né? Então, é dinheiro na mesa e possibilidade de reinvestimento, porque nenhuma empresa pega o 1 milhão que ela recebeu de impostos e reaplica efetivamente, né, em inovação, mas ela fica com caixa para fazer isso, né? Vamos pensar dessa maneira, não no primeiro ano, né? Porque você tem que fazer tudo antecipado, mas a partir daí isso vira um ciclo de inventividade da empresa, né? Vou ter até que jogar no Google Vai ter essa que jogar. palavra. Inventividade da empresa. Por quê? Ao fazer esse 1%, 10%, é que você vai construindo os novos caminhos de uma corporação, de uma empresa, de um segmento. É assim que você aproveita a disrupção e toda essa transformação que a gente está vivendo. Então, os líderes, o board, as equipes, os times de inovação precisam saber dessa lei para trazer isso para dentro de casa e começar a usar isso em benefício de todos. Afinal de contas, é isso que vai gerar também o tempo livre para criar, o tempo livre que a gente está falando de saúde A conta mental. vai estar paga, né? A conta vai estar paga, né? Parcialmente paga ali, e você vai ter liberdade para poder fazer as coisas sem alguém na sua cafunga querendo cortar custos toda hora. Vai ter uma gestão de custos, mas você vai ter um pouco mais de equilíbrio e liberdade para a criatividade que a inovação pede, né? Isso.
ela pede um respiro para você poder testar, experimentar, ter tempo para concluir os projetos, né. Então, eu acho que falta um pouco desse olhar no mercado e eu tô aqui, e obrigada pelo espaço, né, pra gente poder Não, isso é falar sobre isso, fabuloso. né. Vocês Eu queria por complementar também, favor. porque da mesma forma que a Nay aqui explicou sobre especificamente na parte de impostos, eh, essa geração de budget para a inovação, para o intraempreendedorismo, ela acontece muitas vezes dentro dos próprios projetos, dentro das áreas de negócios. Porque as áreas de negócios começam o ano fiscal, todo mundo recebe a sua verba e começa lá a execução. Importante estar sempre atento aos ciclos de finanças que as empresas têm, porque nestes ciclos de finanças, às vezes sobra. Acreditem, aliás, às vezes eu digo sempre, É verdade. porque se tem uma coisa que 100% das empresas hoje olham, é a eficiência e melhoria de produtividade. Então sobra. Então, se tiver atento ao ciclo e à fase correta dentro do ano fiscal, tem um dinheirinho que sobra Pra investir. para reinvestir, porque se não perde, a empresa perde se ela não gasta. Então é importante também que os intraempreendedores estejam muito atentos a esses ciclos e à operação que a empresa roda, porque ali são os momentos em que tem a oportunidade de apostar nas grandes ideias. Você deu uma letra importantíssima para quem está nos escutando, Jenny. Porque tanto para o intraempreendedor, para quem está lançando um projeto, ou para quem coordena intraempreendedorismo na área, entender o ciclo financeiro é fundamental. Eu não me esqueço que 2 anos atrás a gente estava com o projeto na mesa, aprovado o projeto para a gente dar sequência, e a nota não pôde ser emitida porque a companhia, naquele período, faz o congelamento para reavaliação. Então, nós tivemos que segurar 6 meses o projeto para reavaliar. Então, é tanto aproveitar o recurso que sobra, quanto também tomar Cuidar. cuidado para você não perder o recurso que você já tem, né? Exato. Então, como que você faz o plano financeiro de acordo com os meses que você vai utilizar? Tanto a área de inovação, ou quem está tocando, né, os projetos de intraempreendedorismo, outras áreas que possam estar tocando, quanto os intraempreendedores com os seus projetos. Ótima sacada. Perfeita. Mas quero saber além, amores, tá? Além pelo seguinte. Então, o ROI da inovação, tá claro. ROI de inovação. Deu muita clareza, né? Uma aula aqui para quem tá assistindo, até para nós todos aqui sentados na mesa. Para vocês terem uma ideia, a gente tá até com plateia aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia, amores, da profundidade do conteúdo. Mas eu quero ir além do seguinte, né? ROI, caminho financeiro, claro, óbvio, e você foi direto ao ponto. E você fez uma provocação legal, que é como conseguir virar o jogo para outros projetos. Como que a gente aprova com a liderança outros projetos que não vão conseguir mostrar um ROI direto, que eles vão fazer um impacto, né, financeiro indireto na companhia, ou não vão impactar financeiramente, mas vão transformar sua cultura, vão trazer, né, mais governança para a empresa, ou mais sustentabilidade, o que for, né? Ou até impacto social. Vocês dois, amores, fizeram muito isso. Vocês conseguem comprovar que projetos merecem ser aprovados, né? Na carreira dos dois, vocês fizeram isso. Nos abrilhantem, transbordem o nosso conteúdo para a gente ir além, amores. Para quando você estressou o ROI, você não encontrou como justificar o ROI, você não encontrou caminhos também para eficiência, né, de outras formas, como provar para a alta liderança ou para a liderança que está ali próxima, né, para aprovar que esse projeto faz sentido. Tragam. Jaime, por favor. Bom, eu acho que tem caminhos, mas queria até dar um passo atrás, né, para dizer que o ROI ele não pode ser a guia mestra, Perfeito. né, em inovação. Vai ser consequência, como o Nai trouxe, mas é fundamental a gente entender que é um investimento interno, né. E aí eu puxaria para dizer que a gente está falando de inovação, de ROI, quem é que faz inovação dentro da empresa? Nós temos que ter pessoas convencidas de que inovação não é simplesmente um surto de inteligência momentânea, né? Mas que é processual, que é algo que a gente desenvolve, que a gente aprende, que a gente consegue transmitir. E aí eu acho que é importante formar time.
né? É importante ter formação de pessoas para que em cada área dentro da organização, até você um dia talvez se aproximar dos 100%, mas que em cada área dentro da organização você tenha os embaixadores, os fomentadores, as pessoas que entendem o mecanismo, o processo de inovação e fomentem isso nos seus projetos. Sensacional. Que não seja algo, tem uma competição, eu vou entrar, vou submeter um projeto. Não, nos projetos que eu tenho, como é que eu uso metodologia de inovação? Como é que eu pego ferramental de inovação e trago para projetos do dia a Do dia. dia para entender o que é que sai a mais, né? O que sai extra. E eu acho que dessa maneira a gente começa a engajar a população interna com propósito. E aí as surpresas positivas aparecem. Porque aí um projeto que uma área tem estava pequenininho, na hora que envolveu mais alguns voluntários internos, ganhou corpo e daqui a pouco está todo mundo orgulhoso para apresentar. Está todo mundo ali convencido de que pode ser um caminho bacana, né? E aí, nesse espírito, você começa a envolver a organização. Aí o projeto de finanças não é mais de finanças, é um projeto de áreas multifuncionais. É um projeto de pessoas que querem também dar ideias, também querem colaborar. Você tem um projeto de área comercial e daqui a pouco você tem jurídico participando, você tem área de compliance participando de forma propositiva, né? Então eu acho que os projetos ganham força dentro da organização através de pessoas. Colaboração, né? Essa colaboração. E para isso a gente precisa preparar essas pessoas. Eu trabalhei numa organização que nós formávamos o que nós chamávamos de ninjas da inovação. Eram os A ninjas. Jenny fazia parte? Não fazia, mas deveria estar lá como mestre. Tínhamos os ninjas lá também, chamávamos Por isso. Blue Ninjas. Blue Ninjas, olha aí. Então a Sim. ideia dos nossos ninjas eram os profissionais com um lápis grande na mão que você pode escrever, apagar, borrar, né, e fazer de novo. Mas todo mundo passava por um processo de harmonização técnica, de ferramentas, e depois o convite para colocar na prática. E daí nasceram coisas maravilhosas, né? Sensacional. Acho que falou a praia da voz sem asas, né? Formar pessoas em metodologias, né? A experiência que a gente teve aqui foi fantástica. Eu tive várias pessoas que estão passando aqui no podcast, né? Como corporação. É uma coisa que eles brilham muito, né? Vou puxar o saco aqui porque eu A posso, gente gosta, né? não Depois tem de um problema tempo, não. depois de um tempo conhecendo vocês, fazendo parte também agora da rede de mentores, é incrível como os projetos de intraempreendedorismo, né, Jaime, eles formam as pessoas. Formam a ponto, olha, prestem atenção nisso, formam a ponto dessas pessoas quererem ou não ficar nas corporações que elas estão. Porque dependendo dos valores os valores são mexidos nessa hora, né, a pessoa passa a entender o valor próprio dela. E aí ela toma caminhos, né, ou ela toma um caminho: "Não, eu quero fazer isso de uma maneira diferente como empreendedor lá fora", ou "Sim, eu quero estar aqui e vou dar o melhor de mim e vou crescer com essa corporação", tanto que a gente tem os dados aqui de crescimento de promoções, né, em programas da Voe, que é fantástico, né, então realmente eu concordo super com essa coisa da formação, né, Jenny? Sim, total. E são esses os pontos do impacto. Quando a gente fala muito de ROI, a gente já pensa automaticamente no lado financeiro. Mas, né, Jaime, quando a gente fala do impacto nas pessoas, aí a gente vai para um lado subjetivo e intangível, porque é difícil a gente ter métricas. Por exemplo, qual é a métrica que a gente mede o compromisso das pessoas? Como é que a gente mede a felicidade da pessoa? Como é que a gente mede o burnout da pessoa, né? E que normalmente a gente deixa isso delegado para as áreas de recursos humanos, o que para mim é o grande erro. Quantas vezes eu falei para os executivos falando assim, isso não é delegável, porque são vocês que são donos do negócio que têm essa responsabilidade. Agora é difícil de medir. Por outro lado, é isso que, para mim, faz com que a inovação, ela de fato seja o grande combustível para que empresas façam as transformações nas suas culturas internas. Eu venho de uma época, né, assim, na área de tecnologia, quando eu comecei a carreira,
falar de felicidade era uma coisa que não dava para pensar muito, porque a gente tinha que simplesmente Executar. executar. A gente até tinha, né, o slogan que é Just Do It. Tamanha rigidez que existia na cultura, mas que ao longo do tempo as transformações elas se tornaram tão fundamentais para os negócios que a gente, como é bom, a gente está gravando aqui dezembro de 2024. Esse ano a gente comemorou 2 semanas atrás dentro da IBM, fui lá, recebi o convite para estar celebrando 20 anos de criação do grupo LGBT dentro da IBM. Ai, que Há demais. 20 anos, ou seja, foi 2004. E quando eu olhei ali a plateia, eu falei, gente, na boa, tem gente que aqui não tinha tirado a fralda ainda, quando a gente começou a fazer essa transformação. E que hoje, 20 anos depois, né, é óbvio, eu fico emocionada porque eu ouvi depoimentos das pessoas que estavam ali, que hoje elas se sentem mais seguras dentro do ambiente de trabalho do que nas suas próprias casas. Então, para mim, isso é a inovação e a transformação que a gente pode gerar dentro das empresas, sim, quando a gente tem esse olhar para as pessoas, vai além do ROI financeiro. A gente de fato faz com que as pessoas elas pertencem àquela transformação, elas pertencem àquela construção de algo novo no mundo. Então eu acho que vai muito além do ROI, o financeiro. Só que a gente tem que estar com este olhar. A gente tem que provocar mais do que tudo este novo olhar, porque senão nada muda. É Fica tudo igual, verdade, é né? verdade. E no final das contas, quem vai fazer o ROI financeiro? Não As é a, pessoas. não é a, né, a inteligência artificial, né, que vai fazer o Não, ROI financeiro sozinho, né? A gente, para ter resultado em qualquer coisa, a gente precisa de pessoas, né? A gente sempre falou isso aqui, né, Jaime? E acho que você trouxe muito isso também, né? Eu entendo que tem um ambiente positivo para contaminação. A partir do momento que você engajou um grupo de pessoas, outras vão querer também. Porque essa tal felicidade que a gente fala, né, e traz, que a gente vê ser vivido em muitos espaços corporativos, isso contamina. Eu te vejo feliz, eu quero estar feliz também, porque é muito melhor viver assim do que viver angustiado, viver no burnout, viver num espaço sem possibilidade de segurança psicológica, né? Então eu acho que a inovação ela abre muitas portas positivas, muitas portas onde o projeto que a NAI fez agora, liderou aqui, deu resultado, a área do lado está observando, né? E o processo de comunicação interno vai ser vital para isso, para que o outro queira fazer também. Ô, Jenny, você estava comentando também sobre esse equilíbrio, né? Que tem que apoiar projetos, né? Que vão trazer outros impactos para a empresa, para o negócio, né? Impacto humano, desenvolvimento, né? Profissional, impacto em SG, sustentabilidade e por aí vai. Mas que também o ROI é fundamental. Sabe uma coisa que eu tenho pensado e quero a visão de vocês? Se o equilíbrio não é o caminho. O que eu falo sobre equilíbrio, né? Como que a gente consegue pegar e apoiar? Vamos pegar 10 projetos para acelerarmos esse ano. Então, 5, vamos pegar projetos de eficiência e de novos negócios que eles vão trazer ROI. A gente já sabe que eles vão impactar. E os outros 5, vamos criar esse equilíbrio e trazer Sustentabilidade, sustentabilidade, diversidade. diversidade e como muda o negócio, porque aí a gente fica no equilíbrio. Aí a gente paga a conta, mas a gente mantém no fluxo do propósito, da entrega, né? E De evolui todo a o Paranauê. organização. E evolui a organização. Evolui a sociedade, né? Porque assim, o papel que as empresas hoje têm na questão de governança, né, corporativa perante a sociedade é gigante. Qualquer barulhinho errado que as empresas fazem, hoje chega muito mais rápido, né? A gente só na última semana teve 3 ou 4 empresas com graves problemas de governança. Quando a gente está falando desse processo de inovação, gerando ROI, né, ROI financeiro e também o ROI social, dando essa oportunidade de trazer, por exemplo, projetos sociais para junto dos colaboradores a gente criar oportunidades, seja de educação, seja de apoio a causas diversas que a gente tem, a gente também está trazendo esse ROI social, né?
que eu falei aqui também no começo. A gente tem o ROI de pessoas, que a gente trouxe aqui agora, a gente tem o ROI financeiro e tem o ROI social, Sim. né? Então, esse negócio de dividir os projetos é fantástico. A gente fez isso lá no Carrefour. A gente criou um programa dedicado eh, a empreendedores, a afroempreendedores, e foi magnífico. É o programa que trazia mais ROI financeiro? Não. Não até a página 2, porque a partir do momento que a gente começou a dar oportunidade para essas empresas, que eram nascentes, a maioria delas, a gente viu oportunidade de ROI financeiro também, e não só o ROI financeiro, o ROI social andando do ladinho do ROI financeiro. Como, por exemplo, uma startup que faz entrega, 3 startups, na verdade, que faziam entrega em comunidades e que e-commerces e outras empresas não alcançam esses lugares, porque a gente não tem um CEP na casa das pessoas, né. Então, essas startups nasceram para isso. Então isso é um exemplo de projeto, assim como você tem dentro de casa também outros projetos que podem surgir dos próprios colaboradores, porque eles convivem com as necessidades de comunidade, porque se a sua empresa não tem o recorte social do Brasil, tá tudo errado, começa por aí. Se ela tem o recorte social do Brasil, existem necessidades que podem ser mapeadas ali dentro para a gente gerar isso, né. E que vão surgir, Então né, pelo intra, pela ideia. exato, E se você tem essa representatividade demográfica, social que a Ana mencionou, você tem o elemento primário da inovação, que é a diversidade de pessoas, de de pensamentos, de ideias, ideias, né? Então você tem o caldo de fervilhando. fervilhando ali para a inovação acontecer. Então o ambiente está muito receptivo, né, nesse momento, né? Amores, uma dica de cada um para estruturar bem e argumentar junto à liderança sobre os projetos. Diga. Difícil essa pergunta, né? Acho que é uma pergunta ótima. Eu ainda vou insistir na preparação das pessoas, né? Eu acho que quando uma empresa, às vezes as empresas caem na tentação de armar, por exemplo, uma área de inovação e tem lá uma pessoa ou duas pessoas e entende que aquelas duas pessoas, uma pessoa, vai transformar a organização e não vai. Então eu acho que é fundamental ter uma pessoa que lidere isso, Faça curadoria, faça né? Apoio. curadoria, apoio, que vá se atualizar o tempo todo e compartilhar com os demais, mas tem que ter time preparado para implementar a inovação. Descentralizar e democratizar, meu amigo. Exatamente. Eu acho que para mim, passa por aí. Tem uma série de outros elementos, mas eu acho que passa por esse nascedouro. Olha, eu deixo uma dica porque era isso que eu praticava. Os líderes têm que tomar mais café com a galera. Eu bloqueava horários na minha agenda, porque assim, eu tinha que comer todos os dias. Então, no horário do almoço, eu estava sempre com grupos que não eram do meu dia a dia, porque eu tinha que aprender algo. A inovação e a transformação verdadeira, né? E que seja efetiva, autêntica, é menos sobre eu, é menos sobre a minha métrica e é muito sobre nós, sobre todos, sobre a empresa. E a única forma de aprender essa lição é ouvindo. Então, tomem café com a galera. Arrasou. Eu vou dar uma outra visão, a visão top-down, né, que a gente trouxe um pouco da visão bottom-up, vou trazer a visão top-down, que eu espero que esse Voicast chegue na mesa dos, boards, dos conselheiros, dos CEOs das empresas. Você precisa praticar a gente precisa praticar ambidestria corporativa nas corporações, né, nas empresas, em qualquer empresa, até numa startup que cresceu e já tem o tamanho de uma empresa e já está se perdendo até no processo de inovação que ela mesmo trouxe, né. Então, praticar ambidestria significa você manter o seu core funcionando, mas abrir espaço para esse processo inovativo, né. E aí os modelos são diversos, como o Jaime trouxe aqui, pode ser modelo descentralizado, mas eu vou trazer uma segunda coisa que eu acredito bastante. Você pode descentralizar o quanto você quiser os seus times de inovação, mas se você não tiver governança, nada vai para frente.
Porque é assim com diversidade, porque é assim com ISG, porque é assim com inovação. E atualmente, inovação tem sido uma palavra que tem sido banalizada, sabe? Tudo vira inovação, as pessoas falam inovação, sei lá, como falavam, nem sei que termo no passado aqui, design thinking, né? Design thinking foi um termo que foi bastante banalizado também pelas pessoas. Inovação hoje está passando por esse processo, só que a gente está falando de um processo estratégico para as empresas, né? Um processo que cria a sobrevivência das empresas, um processo que cria a sobrevivência das pessoas dentro das empresas, um processo que cria a sobrevivência da sociedade, e desse papel das empresas e pessoas com a sociedade, né? Então, aos queridos CEOs, boards, conselheiros do planeta Terra, por enquanto, porque a gente não sabe se nos outros planetas existe vida, Existe. pratiquem a ambidestria corporativa, porque ela é muito importante para a sobrevivência da nossa sociedade. Amores, para vocês que nos assistem, faça esse vídeo chegar até as lideranças. Vai valer muito essa troca e, por favor, estamos abertos ao debate, né? Estamos loucos em pensar em tudo isso? Amores, eu acredito que não, mas bora debatermos, né? No trem. E aí, para encerrarmos essa prosa, é óbvio que temos que ter um bate-voe. Não! Sim, já que temos essas grandes lideranças na mesa, esses grandes especialistas. Começa agora, bate-voe. Sim, amores. ROI é fundamental? Óbvio! Essencial. Da base. Polêmica! Investir em tecnologia ou investir em pessoas? Vamos buscar construir pessoas que saibam usar a tecnologia, né? Desafio investir o mesmo de tecnologia nas pessoas. Ui, que gostoso! Só isso que eu tenho para falar. Fazer barulho com propósito ou ser só mais um e-mail na caixa de entrada? Com muito propósito e coragem, né? No mínimo com WhatsApp, né, amigo? Porque e-mail já não dá mais pra gente ler, né? Com muito propósito e coragem também. Acho que tem que ter coragem, tem que ter propósito e a gente tem que pensar que a comunidade é maior do que o escritório, né? Boa. Tem um terceiro setor aí que precisa também ser abraçado, incluído, trazido para dentro. Um conselho para as novas lideranças e os seus novos projetos. Vai ser o conselho que eu dei na minha última fala: ambidestria. Inclusão. Ouvir mais do que falar. Para encerrarmos, se estivermos juntos no karaokê, qual é a música? Diga essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, tirando as evidências. E assim, amores, encerramos mais um episódio do Voicast. Aê! Um brinde, muito obrigado, amores, por essa prosa genial. Genial! Amores, para você que acompanha o Voicast, assistam os demais episódios dessa temporada. Nos escutem e, por favor, deem os seus palpites. Deixem nos comentários próximos assuntos, provocações, insights e cases que vocês já viveram. Só assim, amores, transbordaremos conhecimentos e queremos ver vocês também sentados aqui. Um beijo enorme, amores! Tchau, tchau! Centro de Experiências Científicas. Eu não acredito nisso. Não dá pra fazer só o final e editar? Esse corte vai ser muito bom, viu?